O trabalho em vão. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Senhor estejam sobre você, sobre nós no dia de hoje. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 127, mas antes quero aqui lembrá-los que esses estudos ficam gravados para vocês diariamente nas plataformas digitais da nossa igreja, canal no YouTube, do Spotify. Você pode acessá-los todos os dias, ouvir, estudar a palavra de Deus, tudo isso para que você seja edificado, para que você esteja em constante aprendizado. Além desses estudos bíblicos, também em nossa igreja acontecem reuniões bíblicas de estudos durante a semana, tem o horário da escola dominical, os horários de culto, então venha, participe conosco, você pode acessar no corpo destes estudos os horários dessas reuniões que acontecem semanalmente em nossa igreja Lagoinha Castelo. Venha, participe conosco, compartilhe com aquele que está próximo a você também o link deste estudo para que ele também seja abençoado assim como você. Hoje nós vamos estudar aqui, portanto, o Salmo de número 127. É um salmo curto de apenas 5 versículos e nós vamos lê-lo todo. A partir do versículo 1, que diz o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua promessa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentam os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Querido, quando nós vemos aqui no versículo 1 deste salmo, dizendo a expressão edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, parte A do versículo 1. Há duas alternativas para a interpretação dessa expressão. A primeira delas, num nível assim mais superficial, tem a ver literalmente com o ato de construir um local para a moradia de uma família. E num sentido mais profundo e mais provável, a expressão edificar a casa pode ser uma referência ao ato de construir uma família, mantê-la e perpetuar uma descendência, uma linhagem, algo muito valorizado no antigo Israel pelo fato de proporcionar honra e também proporcionar segurança. Quando diz que é em vão, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. No versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Querida, é inútil começar uma nova empreitada ou tentar preservar uma já existente, a menos que o Senhor abençoe essas atividades. O trabalho do construtor de casas é inútil, a menos que o Senhor faça a construção. E a vigilância da sentinela da cidade também é inútil, a menos que o Senhor faça a vigília. Podemos trabalhar arduamente e em excesso, acordar cedo e dormir tarde, mas o tempo todo, se tão somente soubéssemos disso, Deus concede o sono àqueles a quem Ele ama, ou aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Nós acabamos de ler o versículo 2 que nos diz isso. Essas palavras, sem dúvida, não condenam o espírito laborioso, assim como o ensinamento de nosso Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 6, dos versículos 25 a 34. Não proíbe que sejamos
prudentemente precavidos. Você pode ler depois essa passagem lá em Mateus. O que se condena é a preocupação, por um lado, e a atividade frenética e cheia de autoconfiança, por outro lado. Ambas são sintomas, sabe de quê? De incredulidade. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque quando estamos preocupados, a preocupação gera ansiedade no nosso coração. E a ansiedade está diretamente ligada com a incredulidade. Quando nós não cremos, nós nos tornamos ansiosos. E isso gera falta de confiança no nosso coração. No versículo 4 deste salmo vai dizer: como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Querido, o pensamento central aqui dos versículos 4 e 5 diz respeito à segurança que os filhos podem proporcionar aos pais idosos. Versículo 5 vai dizer: bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Ou seja, os filhos da mocidade eram aqueles gerados durante a juventude do pai, o que possibilitava que já fossem adultos quando o pai estivesse velho e precisasse de proteção contra os seus inimigos. Então, o versículo 5 reputa como feliz o homem que tem vários filhos durante a mocidade. Que coisa boa ter filhos durante a mocidade, porque os filhos devem ser reconhecidos, queridos, como herança do Senhor. Versículo 3 vai nos dizer isso. Os filhos são o quê? Herança do Senhor. Uma das dádivas mais preciosas de Deus, como flechas, são os filhos nascidos na juventude. Pois quando o pai guerreiro envelhecer, eles mesmos já terão idade suficiente para defendê-lo e protegê-lo. Além disso, se tiver a sua aljava cheia deles, o pai poderá ser defendido de qualquer disputa em um tribunal, ou seja, no espaço próximo aos portões da cidade, onde os negócios eram realizados antigamente e os processos judiciais eram julgados. Queridos, o Senhor, nós somos filhos do Senhor. O Senhor é a nossa herança. Nós somos a herança do Senhor. O Senhor nos deixou aqui, nos fez para nós levarmos o evangelho dele nessa terra, espalhar como flechas na mão de um guerreiro. Assim são os filhos na sua mocidade. Queridos, que possamos acertarmos o alvo que é o nosso Senhor Jesus, que possamos levar esse evangelho, né? Nós vimos no salmo de ontem sobre nós semearmos o evangelho, semearmos um conselho, e nós podemos ser esses que vão levar, que nós podemos ser essas flechas que vamos levar os conselhos, que vamos levar o evangelho do Senhor com sabedoria, com discernimento, com conhecimento, e que possamos fazer todo o nosso trabalho edificado, deixar o Senhor ser o nosso construtor, aquele que edifica a nossa casa, porque a vaidade, ela não tomará conta do nosso coração, porque o nosso trabalho não será em vão. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.